Metrópole Entrevista. A gente conversa com Wagner Rocha, ele é doutorando em estudos étnicos e africanos do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da Bahia, da Universidade Federal, e estuda as relações entre comida, religião e cultura em Salvador. É também apresentador do podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Boa tarde, Gêmeos. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo em paz e você? Tudo tranquilo, de vermelho também, assim como manda o figurino, estamos Hoje é comunistas. quarta, né? É isso aí. Falar em quarta, hoje também é setembro, é início da primavera. Setembro é o mês que na Bahia se espera pelo caruru. Todo mundo fica esperando setembro para comer o caruru de Cosme e Damião, caruru de Ibeje, caruru dos meninos, dos Erês. Quero que você comece falando um pouquinho sobre essa tradição, como é o início disso e por que tem tanto apelo popular, assim, por que cativa tanta gente. Então, James, na verdade, Cosme e Damião são santos mártires, né, dos primeiros séculos cristãos. Eles viveram no século III depois de Cristo. Eles foram martirizados, né, por se converterem à fé de Jesus, não renunciar à fé, né, no período do Império de Diocleciano. E eles eram médicos e pregavam, né, a medicina gratuitamente, a caridade e tudo mais. E aí, o culto a São Cosme e São Damião, ele chega no Brasil através dos colonizadores portugueses. E aí, nesse processo histórico que a gente costuma chamar de sincretismo religioso, pela questão da gemelaridade, Cosme e Damião, santos gêmeos da Igreja Católica, foram associados com os Ibejes, as divindades gêmeas dos povos iorubais. E se eu posso falar assim, dos mitos que ajudam a entender como essa tradição de oferecer caruru, distribuir doces para as crianças, se tornou tão forte aqui na Bahia. Há um Itam que conta que os Ibejes, eles conseguiram enganar a morte, enganar Iku, brincando com ela. As crianças, elas brincaram com a morte, dançaram, e Iku se cansou tanto que desistiu de continuar matando as pessoas daquela aldeia, e em agradecimento, as pessoas daquela comunidade deram aos Ibejes brinquedos, doces, tudo mais. E há uma outra narrativa mitológica que fala que os Ibejes, eles enganaram Exu, que sempre roubava o amalá de Xangô, a comida do rei de Oió. Eles propuseram um desafio para Exu, um desafio de dança. Como Exu não sabia que eram dois meninos, que eram gêmeos, ele topou para ver que conseguia dançar mais, sendo que os gêmeos, sempre que um cansava, trocava com o outro, né, se revezavam, e Exu cansa, desiste, ele fala, ok, perdi essa batalha, não vou mais roubar a comida de Xangô. E aí, em homenagem aos Ibejes, Xangô, que é o pai dos Ibejes, né, ele, em retribuição aos meninos, oferece um banquete. E nesse banquete, além do amalá, né, do cortado de quiabos, ele oferece todas as outras comidas dos orixás. É por isso que nos carurus de Cosme e Damião, além do caruru, tem o acará de Anção, acarajé, né? Tem o abará e o omolocum, o feijão fradinho de Oxum, tem o feijão preto e a pipoca de Omolu, o milho branco e o inhame de Oxalá, tem o ogedê, a banana da terra frita de Oxumaré, tem o xixim de galinha, né, que é uma comida dedicada aos odés, aos caçadores, tem a farofa de Exu, enfim, tem essa variedade de comidas. E eu acho que falar de comida, falar de dendê aqui na Bahia, ganha mais força ainda por serem santos, Cosme e Damião, que eles são invocados para as causas mais diversas possíveis. Ainda que essa tradição esteja muito vinculada a famílias que têm filhos gêmeos, ou pessoas que nasceram gêmeas, tem pessoas que dão caruru a São Cosme pelas causas mais diversas, por terem conseguido trabalho, passado no vestibular, por terem conseguido alguma causa difícil, por questões amorosas, enfim. Então, são santos de devoção muito popular dos baianos, e aí setembro chega com esse gosto de dendê, né? Agora, esse ano, como no ano passado, esse ano está um pouco mais amena a situação, mas desde o ano passado a gente está enfrentando ainda a pandemia e a festa é uma festa caseira, né? A festa que você abre a sua casa para receber outras pessoas, para comer, ou seja, ela é totalmente fora de protocolos.
ela realizada como tradicionalmente. Como é que você tem observado a adaptação para manter a tradição sem furar os protocolos, tomando os cuidados sanitários? Então, James, desde o ano passado, né, quando a pandemia já tinha começado, eu percebi uma adequação muito grande. Primeiro, em relação à diminuição do tamanho dos carurus, né? A gente está muito acostumado a falar de carurus de 10 mil quiabos, 20 mil quiabos, 50 mil quiabos, enfim. Contar os quiabos para também medir um pouco essa questão da fé no santo, no orixá. E desde o ano passado eu percebo que as pessoas, os devotos de Cosme e Damião, dos Ibejes, dos Ereis, optaram por fazer carurus menores, restritos às famílias, e trabalharam muito nessa forma do caruru delivery, das quentinhas, para distribuir para os amigos, para as pessoas mais próximas que iam buscar nas casas, mas sem contato, sem aquela coisa que a gente está tão acostumada, sem a balbúrdia, né, como a gente fala, a balbúrdia dos 7 meninos, comendo juntos, às vezes até na mesma gamela, comendo de mão, limpando as mãos sujas de dendê na saia, na roupa do dono da casa, da dona da casa. Então, assim, eu percebi que houve essa adaptação no sentido de diminuir, né, o tamanho do caruru e esse formato de carurus deliveries, né, de quentinhas, e não de abrir as portas da casa para que as pessoas possam ir, possam comer, enfim, possam degustar desse banquete do dendê. Agora, falando ainda em dificuldades que a tradição enfrenta, e as tradições todas devem realmente encontrar formas de se adaptar, existem desafios a todas as formas consagradas, e muita gente que dá caruru relata que o crescimento do mundo pentecostal evangélico tem dificultado a festa, o oferecimento de fato, né? Que a maioria, que grande parte, a maioria não, mas que muitas vezes encontra dificuldade de achar até os 7 meninos na comunidade para formar ali a balbúrdia ou a bacia, como você já disse. Como é que do ponto de vista acadêmico, a gente pode entender esse fenômeno, Wagner? O avanço das denominações neopentecostais, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, ela cresce muito e isso impacta em várias questões da nossa cultura, né? Inclusive a questão do bolinho de Jesus, que foi um assunto que eu me debrucei durante a pesquisa do mestrado, a capoeira gospel, vários outros aspectos. E no Caruru de Cosme e Damião, isso é muito presente, assim. Eu já acompanhei distribuições de carurus, de marmitas, né, de carurus para pessoas em situação de rua, da mãe perguntar, mas é caruru de preceito, é caruru de promessa? Então não quero, meu filho não vai comer. Uma pessoa na situação de dificuldade, né, passando necessidade, morando na rua, e que recusa a comida por ter esse preconceito, essa barreira da fé. Eu já fui também para Carurus que as pessoas ficaram aguardando ver se chegavam mais crianças e tal, porque não conseguiam reunir 7 crianças, 7 meninos, pelo menos, para comer o caruru. Então, assim, isso é uma coisa que impacta muito, muito fortemente na vida dos devotos que costumam distribuir caruru. E hoje que eu já percebo é uma certa estratégia, assim. Eu vou para Carurus que as pessoas já perguntam, você tem uma criança para trazer? Você conhece alguém? Tem uma prima, um sobrinho, uma criança pequena que possa trazer? As pessoas já tentam garantir, antes mesmo do dia do caruru, que tem esse quórum mínimo, essas 7 crianças, para poder que essa tradição de pelo menos 7 meninos comerem primeiro aconteça. Mas é evidente, assim, o avanço das religiões neopentecostais, principalmente em bairros populares, né, nas periferias de Salvador, é muito grande e isso acaba impactando, sim, nessa tradição. É um fato, é dado. Mas não só isso é um fato, como, por exemplo, a inflação é um dado. Esse ano, ao contrário, esse ano mais radical do que no ano passado. E, de fato, um oferecimento de um caruru é dispendioso. Os ingredientes são caros, todo ano a gente fala disso, mas esse ano a coisa está mais aguda do que o normal. Os preços estão todos pela hora da morte. Para uma família periférica oferecer caruru, vatapá, etc, etc, é caro. Você observa assim alguma espécie também de adaptação a essa realidade, ou seja, sei lá, diminuir, tirar um dos componentes do prato tradicional, alguma coisa nesse sentido, Wagner? Sim, sim. Na realidade, a gente percebe essas adaptações na própria rotina dos terreiros de candomblés. Em muitas cerimônias públicas, ao invés de oferecer comidas de azeite, muitas casas oferecem comidas, como a gente fala, comidas de branco, não comida de santo,
que são comidas do dia a dia. Oferecem um estrogonofe, uma feijoada, outra comida, porque os insumos, os ingredientes para comprar para fazer um caruru, um vatapá, um xinxim são muito caros. E assim, o que eu percebo é que tem pessoas que fazem carurus menores procurando manter os componentes do prato, as comidas que são mais emblemáticas, vamos dizer assim. Ou seja, num caruru, não pode faltar o caruru. Então, o quiabo sempre tem, né? O caruru, o vatapá, o xinxim, a farofa de dendê, o arroz, e basicamente, assim, um feijão fradinho, um feijão preto, e só. E às vezes um acarajé, um abará, enfim, aquelas coisas menores, né? A rapadura, a cana, mas assim, basicamente faz um caruru com menos componentes no prato, mas para poder de alguma forma manter. E o que não pode faltar num prato de caruru é o caruru, né? Caruru, o vatapá, o xinxim, o feijão fradinho, o arroz e a farofa, acho que são, se eu posso elencar assim, são os itens básicos que eu sempre vejo em todos os carurus, mesmo os mais simples, os que, né, que não conseguem cumprir à risca todos os preceitos, né, e as comidas que fazem memória dessas comidas de todos os orixás, basicamente fazem o uso dessas comidas que eu citei. O caruru, o vatapá, o xinxim, o feijão fradinho, a farofa de dendê e o arroz. A gente tem uma audiência muito elevada aqui, Wagner. Não sei se você sabe, nossos ouvintes são muito cultos e informados. E Neima da Costa Oliveira, aqui no YouTube, está lembrando uma data muito importante que até dá um caráter mais especial ainda dessa nossa conversa ter acontecido hoje, não só na quarta-feira, mas nessa data 22 de setembro, porque ela diz: boa noite, hoje fazem 10 anos do falecimento do professor Vivaldo da Costa Lima. Na verdade são 11. Ele faleceu em 2010, em 22 de setembro, e como você faz parte do CEAL, e ele foi um dos pioneiros do Centro de Estudos Afro-Orientais e se debruçou muito por essa linhagem da antropologia da alimentação, quero que você lembre um pouquinho, ou eu acho que ele deve ser influente sobre as suas pesquisas, deve ser uma figura importante para o seu trabalho, para os seus estudos, não? Com certeza, assim, nada por acaso. Agradeço a Nelma, né, por essa lembrança. O professor Vivaldo é um ancestral da gente, é uma referência muito forte, assim, um intelectual, um filho de Ogum que se dedicou a essa antropologia da alimentação, a olhar com outros olhos as comidas, esse legado afrodiaspórico. E quando a gente fala, por exemplo, falando dessa tradição de setembro, de Cosme e Damião, tem um livro de Vivaldo, que na verdade foi uma palestra que depois foi transformada em livro, que é Cosme e Damião, o culto aos santos gêmeos no Brasil e em África, que é tipo leitura obrigatória para quem quiser entender um pouco mais sobre essa tradição afro-baiana, como esses elementos se reúnem no prato, na cozinha, na mesa, quais são as características desses santos gêmeos, dessas divindades urbanas tão cultuadas na Nigéria e na costa ocidental da África. Precisa ler Vivaldo, assim. Vivaldo é sempre uma referência obrigatória para quem estuda e para quem quer saber um pouco mais sobre a antropologia da alimentação. Aí, além desse livro, se eu posso falar um pouco, seguir um pouco nessas contribuições de Vivaldo, além desse livro do Cosme e Damião, Culto aos Santos Gêmeos no Brasil e em África, tem também a Anatomia do Acarajé e outros escritos, que é uma reunião, uma coletânea de várias palestras que ele proferiu ao longo da vida sobre a antropologia da alimentação. Tem também um outro livro, As Comidas de Santo, numa casa Queto da Bahia, que ele escreve junto com Dona Olga do Alaqueto, que também fala das comidas de cada orixá, traz muitas informações, muitas referências. É sempre uma fonte inesgotável, assim mesmo, de pesquisa e de aprendizados, professor Vivaldo. Agradeço pela recordação e pela fazer memória. Neima da Costa Oliveira arrasou. Ninguém aqui estava lembrado, ela botou para lenhar, Neima. Muito obrigado, participe mais. Não é? Iluminando assim. Você falou desse livro de Vivaldo com Olga de Alaqueto. Eu lembrei que tem uma coisa ali que é curiosa. Quando é ela, né? Ela fala acho que de Ossan, que não come a comida quando a comida pega no fundo da panela. A gente está cozinhando a comida, a panela dá aquela pegadinha, daquela queimadinha um pouquinho, não compromete o resto, mas ele fala que Ossan não come.
não venha que se pegou no fundo da panela não quer. Os orixás têm esses caprichos terrestres, né, digamos, quase humanos, né? Eles têm essa proximidade veneta, tem um fricote, uma coisa assim, que a gente, na cultura cristã ocidental, não está muito acostumado a ver como característica divina, né, Wagner? São os preceitos, né? Na verdade, até Vivaldo fala disso, que os santos comem as comidas que os homens comem, são comidas mais rebuscadas, mais trabalhadas, mais delicadas, vamos dizer assim. E aí, falando um pouco até dessa coisa dos carurus, a gente tem os preceitos dos carurus, né? Assim, por exemplo, se a gente fala de modo geral, a gente tem os preceitos no corte de quiabos que varia de acordo com o orixá. Por exemplo, quem prepara o amalá, quem é de axé, quem é de candomblé, sabe. Os quiabos para o amalá de Xangô, eles são cortados em lascas na diagonal, que é a forma, o preceito como o santo pede, né? Os carurus os quiabos para os carurus de Santa Bárbara, para os carurus de Ançã, são cortados em rodelas, né, em formato de moedas que remetem ao mercado, remetem a essas trocas comerciais, já que Ançã é a deusa dos mercados, né? E já os carurus de Cosme e Damião, os carurus dos Ibejes, os quiabos eles são cortados em cruz, né, em pedaços pequenos, já que os Ibejes são crianças e que foram relacionados aos hereis nos candomblés, né? Então, tem além desse preceito dos cortes dos quiabos, nos carurus é bacana falar que também é um preceito que eu venho observando que tem se perdido um pouco ao longo do tempo, que é aquele preceito de, antes de finalizar o caruru, incluir 7 quiabos inteiros na panela, né? E o convidado, a convidada que for sorteada com um quiabo inteiro no seu prato, de acordo, né, com a tradição, de acordo com esses preceitos, deve também oferecer um caruru aos santos gêmeos, aos Ibejes, em agradecimento também e forma de retribuição por essa fartura e desejo de prosperidade, de saúde. Agora, Wagner, por fim, falando em comemorações ainda, o seu podcast, Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê, comemorou 1 ano agora, no início desse mês. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, como é que começou, e quem quiser ouvir, acompanhar, o que é que faz? Bacana, James. O Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê, o Dr. Dendê, na verdade, surgiu na minha vida desde que eu entrei no doutorado e comecei a usar a hashtag doutorando do Dendê. E aí, em meio à pandemia, um amigo me propôs esse desafio de criar um podcast, criar conteúdos falando sobre as minhas pesquisas ao longo desses mais de 10 anos. E a gente começou em agosto do ano passado com a pré-temporada, falando sobre Vivaldo da Costa Lima, Manuel Quirino e Edgardo Viana, que são as principais referências das minhas pesquisas nessa área de alimentação. E depois, em setembro, a gente lançou a temporada São Cosme mandou fazer. A gente fez 7 episódios, cada episódio falando sobre uma comida, contando as histórias dessas comidas, as transformações, as curiosidades dela. E ao longo desse 1 ano, além de 2 temporadas do podcast, a gente também lançou um guia da culinária afro-baiana, um guia que a gente conta um pouco das histórias de cada comida, ensina um pouco a fazer para quem tem interesse. E assim, para quem quiser ouvir os episódios do podcast, ler o guia da culinária afro-baiana e saber das próximas novidades do Dr. Dendê, que eu não posso contar ainda, é só seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @dr_dendê. No Facebook é DR Dendê, né, de Dr. Dendê. E a gente também, os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, né, no Spotify, no Deezer, no YouTube também, para quem não costuma acessar essas outras plataformas. E é só seguir a gente nas redes sociais para saber das próximas novidades, do que é que a gente está pretendendo e aprontando, eu e a equipe do Dendê. Que beleza, Wagner, muito obrigado por essa conversa. Sucesso no seu trabalho sempre. Obrigado, querido. Estou sempre à disposição. Um abraço, boa noite a vocês, a todos os ouvintes. E viva São Cosme e Damião, viu? Salve os hereis.